Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Adriana Cabral e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento. Temos então a aula de número 6, objeto de conhecimento, renascimento cultural e humanismo. Detalhamento, o ambiente histórico do Renascimento, o humanismo e Itália, o berço do Renascimento. Então vamos acompanhar essa aula show de bola falando sobre o Renascimento. Exatamente numa imagem que trabalha o quê, né? Este humanismo. Então nós temos essa imagem que é então aqui o homem vitruviano, ligado então ali, né, feito então pelo grande Leonardo da Vinci, que foi um dos grandes expoentes do Renascimento. E se a gente puder então analisar aqui, é o quê? É o homem então como centro do universo. Nós estamos então ali na Baixa Idade Média, indo então para este mundo moderno. E o que acontece então neste período? Nós temos aqui, não é mesmo, o nascimento então da burguesia, o comércio dominando ali aquele cenário então desta Europa. O que acontece é que nós vamos ter então, de certa forma, o comércio, os burgueses começando então aí a ganhar tanto dinheiro que eles vão começar então aí, não é mesmo, a bancar então algumas obras. Exatamente por isso nós temos então essa parte importante que é então o Renascimento. E o Renascimento pode ser renascimento então aí comercial, o renascimento cultural, o renascimento então ligado também à literatura, tá certo? O renascimento ligado também a quê? A um mundo científico que começa também aí a dominar então esse cenário. Por quê? Porque nós estamos então saindo dessa Baixa Idade Média e fazendo então a formação então do mundo moderno. Exatamente por isso agora nós vamos, de certa forma, nesse período fazer o quê? Nós vamos então questionar alguns valores. E dentro desses valores que são questionáveis, nós temos então aí o teocentrismo, que era o quê, né? Era então Deus como centro do universo, que foi então o predomínio do pensamento então na Idade Medieval. Quando chega então, né, essa passagem então dessa Idade Média para essa formação então do mundo moderno, o que nós vamos ver? Que o Renascimento aí muito ligado principalmente ao renascimento científico, ele já vai começar então a questionar esse valor. Exatamente por isso que nós temos então essa imagem linda. Por quê? Porque se antes a gente tinha então, né, o teocentrismo, Deus como centro do universo, a partir então, né, do Renascimento nós vamos ver então esses valores questionáveis e nós vamos colocar agora este homem no centro. Como se fosse, então, ali o centro, então, deste universo, que antes era domínio apenas, então, do teocentrismo de Deus. Então, exatamente por isso que essa imagem, então, do Leonardo da Vinci, ela cai muito em vestibulares, ela aparece em vários livros. Por quê? Porque agora a gente vai pensar, então, essa sociedade através do quê? Deste homem que está ali, né, adentrando, então, esse mundo que era dominado ali, tá certo? Apenas pelo teocentrismo. Por isso, essa imagem, então, para a gente começar aí os nossos trabalhos, então, falando sobre essa importância do renascimento. Tá certo? Então, olha só, temos então aqui o renascimento então cultural e humanismo. Definição. Segundo então Ronaldo Weinfeld, em 1550, Giorgio Vasari publicou o livro Vidas dos mais excelentes arquitetos e pintores e escultores italianos, no qual foi empregada pela primeira vez a palavra renascimento ou renascença para exprimir a renovação das artes que ocorria nas cidades da Península Itálica. E lembra lá, por que cidades da Península Itálica, meus queridos? Porque são as cidades do comércio, são as cidades então que estão desenvolvendo ali o quê? As feiras, os burgos estão surgindo também, os grandes comerciantes começam, né, através então das feiras, através então dessa nova formação dessa classe que é então a burguesia, nós vamos ver ali um acúmulo de dinheiro. Então, por isso, cidades importantes ali ligadas então a essa Península Itálica.
Desse modo, a origem, então, do conceito de renascimento diz respeito ao mundo das artes, sobretudo a pintura, a escultura e a arquitetura. É isso que nos diz, então, o historiador Ronaldo Vaifas. Então, olha só, acompanhe comigo. Os historiadores incluíram, a partir, então, do século XIX, ao conceito do renascimento, a literatura, a filosofia e a ciência, definindo assim o quê? O Renascimento como um momento especial, então, na história do Ocidente. Por isso, Ronaldo Viandas diz que o Renascimento poderia ser definido como um despertar do humanismo, entendido como a crença nas possibilidades criativas do ser humano. Em contraste, então, com o teocentrismo defendido pela Igreja, ou seja, a ideia de que Deus ocupava o centro do mundo. Então, perceba essa importância de nós observarmos agora exatamente esses valores que são questionáveis a partir desse momento, então, né, que estamos saindo ali da Baixa Idade Média e indo, então, para essa formação, então, desse mundo moderno. Se antes era apenas Deus no centro, agora a gente vai, então, teoricamente, colocar ali, tá certo? Nesse mundo, nesse pensamento, então, aí, voltado para essas feiras, para esses burgos, o quê? O homem como o centro do universo. Tá certo? Então, não esqueçam disso. Por isso, a importância, então, desse homem vitruviano. Porque é o homem no centro e ali o seu universo, né? Que é um universo diverso. Por isso, a escultura, por isso, a literatura. Por isso, então, agora, pensar, então, nas ciências que vão começar a despontar a partir, então, né, desse período chamado, então, de Renascimento, ok? Vamos falar um pouco mais, então, sobre esse contexto histórico, então, do Renascimento. Durante a Baixa Idade Média, a Europa passou por uma série de transformações. A expansão das cidades já existentes e a formação de outros centros urbanos, maior fluxo de mercadorias e ideias. Então, percebam também outra característica, a importância das cidades para esse período. Tá certo? Porque é nas cidades, então, que nós vamos ver as feiras, é nessa cidade, então, que nós vamos começar a movimentar o quê? Tá certo? Maior fluxo, então, de mercadorias, de ideias, né? É lá que a gente vai ver, então, essa nova classe social aí ascendendo, que é exatamente aí a burguesia, pessoas ligadas, então, ao dinheiro, tá certo? Temos, então, aí também o aumento das atividades comerciais, propiciou maior circulação de valores e enriquecimento e fortalecimento. Não te esquece aí, fortalecimento e enriquecimento de quem? Da burguesia, tá certo? Então, burguês é aquela pessoa que realmente está dominando ali aquele cenário comercial, é aquela pessoa, inclusive, que está o quê? Começando a ter dinheiro. E mais, vai chegar um momento que nós vamos ver, inclusive, uma nova classe social surgindo, que são quem? Os banqueiros. Porque eu preciso, então, teoricamente, né, começar a trabalhar, então, com o dinheiro, com as moedas. Então, isso também está muito dentro ali dessa importância, então, das cidades. Okay? Acompanhemos, então, o aperfeiçoamento técnico e científico mudou a relação do ser humano com a natureza e sua forma de pensar. Por que nós vamos ver também essa importância desse renascimento aqui, né? Desse aperfeiçoamento técnico e científico? Porque nós vamos começar a pensar para além, então, daquele pensamento ligado ao teocentrismo. Então, agora eu vou observar o quê? As estrelas, as galáxias. Eu vou observar, então, ali aquilo que está em volta. Ou seja, nós vamos, então, começar a questionar esses valores que tudo era muito ligado só a Deus. A igreja tinha que, inclusive, muitas vezes, dar o aval para que pesquisas fossem à frente. Então, a partir do momento que a gente começa, então, a questionar esses valores, a gente vai ver, então, que esse nascimento científico, ele vai se desgrudando, então, dessas ideias do teocentrismo. Por isso que agora a gente vai ter, então, o quê? Um momento do experimento, um momento então, para esse mundo científico começar
a deixar, então, essas ideias teocêntricas e agora sim, a valorização, então, do humanismo, a valorização, então, dessas ideias que o homem começa, então, a perceber, observando o céu, observando, então, ali os primeiros experimentos. Isso significa dizer, então, não é mesmo, que as ciências e esse nascimento, então, desse mundo científico, ele começa também a partir, então, dessas experiências ligadas, então, ao Renascimento. Ok? Continuemos, ó. Segundo o historiador Ronaldo Weifers, o Renascimento poderia ser definido como um despertar do humanismo, entendido como a crença nas possibilidades criativas do ser humano, em contraste com o teocentrismo, defendido pela Igreja, ou seja, a ideia de que Deus ocupava o centro do mundo, tá certo? Então, observa que nós vamos, então, teoricamente, né, começar a pensar para além dessas questões, então, ligadas a esse domínio, então, da igreja ali, que fazia, então, ali todo aquele pensamento medieval, as mentalidades medievais. Tá certo? Então, a partir dessa burguesia, a partir, então, inclusive, se a igreja, por exemplo, condenava até mesmo os empréstimos, o comércio, a gente também vai ver que a partir desse renascimento comercial e urbano, nós vamos, então, né, também se desvencilhar disso para poder essa burguesia, para poder, então, esse cenário ligado, que a gente pode dizer, então, ali, né, a prévia ali do capitalismo, como a gente conhece, começar também, né, a acontecer, tá certo? Por isso, então, novos pensamentos, por isso, novos questionamentos, então, são importantes nesse período. Continuemos, então, agora vamos falar sobre as características, então, do Renascimento. Então, a origem do Renascimento, o Renascimento originou-se na Península Itálica, sobretudo em cidades italianas como Florença, Gênova, Veneza e Roma, né? Florença, Veneza, Gênova e Roma e outras. Então, percebe que está ali na Península Itálica, aí que vocês coloquem na cabecinha de vocês. Por que a Península Itálica? Porque, então, são essas cidades, Florença, Veneza, Gênova e Roma, são cidades do comércio, tá certo? Então, por isso, o dinheiro, vamos dizer assim, tá ali naquelas cidades. Elas estão ganhando dinheiro. Elas estão, então, crescendo, inclusive, quanto cidade, tá certo? Então, ó, na cidade de Roma, os papas incentivaram muito as artes. Percebam, então, que há nessa cidade de Roma o quê? O incentivo também dessa igreja, porque vê também esse cenário mudando e, claro, se essa igreja também tem dinheiro, nós vamos ver que muitas delas, por exemplo, Michelangelo, é ele que vai pintar o teto da Capela Sistina. Eu vou, então, teoricamente, também o quê? Gostar desse período, porque eu posso agregar, então, alguns valores desse renascimento para essa igreja que tem os valores também questionáveis nesse período. Então, percebam que se eu não posso, teoricamente, brigar, eu trago, então, para dentro também, né, essas novas características, então, do Renascimento, através, então, né, de alguns pintores, de algumas pessoas que trabalham, então, nesse período, então, com as artes. Continuemos. As cidades enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil que, em seu processo de afirmação social, se dedicou às artes juntamente com alguns príncipes e papas. O Renascimento se expandiu em outros locais, como para os Países Baixos. Então, nós temos aí os Países Baixos, hoje é a Bélgica e a Holanda, tá? Então, fora esses Países Baixos, nós temos também ali o Renascimento se expandindo para onde? Para a Espanha, para Portugal, Alemanha e França. Então, percebam que eu saio ali daquela Península Itálica e eu vou agora para outros locais, aonde nós vamos ter exatamente esse incentivo da burguesia. E tem um nomezinho também que aparece nos livros, mecenas. São aquelas pessoas que têm tanto dinheiro que eles vão, então, por exemplo, pedir um quadro e vão pagar muito bem ali para o Leonardo da Vinci, por exemplo, fazer um quadro, tá certo? Ou como a própria igreja fez aqui com, né, a Capela Sistina. Por isso, olha que cenário maravilhoso, gente.
né? Nós temos, então, aqui obras, então, ligadas a esse renascimento cultural, tá certo? Então, outra grande obra aqui ligada, então, ao Leonardo da Vinci, que é Mona Lisa, né? Que está, então, lá no Museu do Louvre. Todos os anos atrai, né, várias pessoas ligadas ao turismo que vão, então, o quê? Fazer as visitas ao Museu do Louvre e, teoricamente, olhar e admirar, então, ali, não é mesmo, a Mona Lisa. Nós temos, então, também, né, aqui a Escola de Atenas, tá certo? Que são, então, o quê? Pinturas, afrescos, né? Que chamam, então, ou telas, melhor dizendo, também, para que vocês tenham um melhor entendimento, né? Então, a gente pinta, a gente vai, então, fazer o quê? Não é mesmo? Mostrar, então, essas artes para que o mundo todo saiba. Então, exatamente, também nós temos aqui, olha só, o Dedo de Deus, tá? Uma pintura ali também do Michelangelo, que está lá, então, no teto da Capela Sistina, tá certo? Nós temos também, né, aqui, por exemplo, Jesus Cristo também sendo retratados. Então, ou seja, percebam ali, né, que esse renascimento, ele é, né, esplêndido. Por quê? Porque ele começa, então, aqui nessa passagem da Baixa Idade Média para a formação do mundo moderno, e ainda hoje nós temos, então, essas obras muito bem guardadas, expostas, às vezes, em alguns museus, e que atraem, então, aí centenas de pessoas que vão, então, admirar essas obras que foram pintadas, então, lá no século XV, no século XVI, e assim, né? A gente tem, então, essas exposições e os autores que ficaram, então, com o seu nome gravado, então, para a história. Vamos falar, então, agora sobre algumas características, então, do Renascimento. Acompanhem comigo. Olha que bonito, tá? Eu estou, então, exatamente agora nesse cenário que traz aqui, né, a escultura, então, também ligada ao Michelangelo, tá? Que é, então, aqui Davi. Percebam também, né, alguma dessas características, elas lembram o quê? Inclusive, o próprio termo renascimento é renascer para quê? Lá para, então, a antiguidade. E a antiguidade, quando a gente olha, então, as artes, era o quê? Mente sã e corpore sã. Eu tenho tanto que trabalhar a mente como o corpo. As obras, nas esculturas. Então, percebam aqui do meu lado, tá certo? Nós temos exatamente essa imagem que é, então, aí, tá certo? Davi, que foi, então, aí confeccionado, então, pelo Michelangelo, e nós vemos o quê? Este homem, né, também pode ser também ligado a esse humanismo, aonde nós estamos exatamente vendo o quê? Né? Através de uma escultura, um corpo trabalhado, né? Um corpo, então, ali que é muito fruto, então, desse período, então, do humanismo. Então, vamos falar algumas características, então, desse renascimento. Nós temos o naturalismo, esforço do artista em representar os seres humanos, a fauna, a flora, com realismo. A valorização, então, do retrato fiel estimulou o estudo da anatomia humana, das plantas e dos animais. Então, percebam a anatomia humana, que é, então, aí, né, mesmo retratada, então, por esta obra. Vamos, então, ao próximo. Nós temos o racionalismo e o experimentalismo. Buscava a verdade por meio da investigação e da experiência, e não com base em princípios religiosos e explicações sem fundamento científico. Buscava, então, o quê? O uso da razão, por isso racionalizar, por isso pensar, por isso também o quê? Fazer os experimentos. Por isso que eu falei para vocês que é o início também do quê? Do aparecimento das ciências experimentais. Tá certo? Continuemos. Nós temos, então, aí o classicismo, que expressava, então, a intenção dos artistas, literatos e pensadores do período de revalorizar a cultura e as tradições greco-romanas, consideradas modelos de equilíbrio e perfeição. Temos, então, também o hedonismo, que consistia na valorização, então, dos corpos, dos prazeres terrenos e espirituais e no culto ao belo, né, e da perfeição. O italiano Giovanni Boccaccio,
o francês François Rabelais e o inglês William Shakespeare são exemplos de autores renascentistas cujas obras valorizam o amor pelas coisas humanas e terrenas, tá certo? Então, observem aí, né, essas características, então, ligado ao quê? Ao belo, à perfeição, ao amor, tá certo? Então, quer dizer, é o homem que ama, é o homem que está ali também. Isso não, eu não estou dizendo que Deus também, nesse período, né, ele fica totalmente fora, ao contrário, tá certo? A igreja, como eu falei para vocês, ela pega, então, alguns valores desse, então, renascimento, principalmente pintores, para começar a fazer trabalhos também para essa igreja, tá certo? Vamos falar, então, agora sobre o antropocentrismo. Tá? Que é uma outra característica também aí do Renascimento. Os renascentistas colocavam o homem como a suprema criação de Deus e como aí o centro, então, desse universo. Então, perceba agora exatamente isso. O humanismo, o antropocentrismo, ele é o quê? É esse homem, então, que vai se tornar o quê? O centro, então, desse universo. É este homem, inclusive, que está pensando, não é mesmo? Essa formação, então, aí desse mundo moderno, ok? Então, vamos falar agora sobre alguns representantes, então, desse renascimento, tá certo? Então, os principais representantes do renascimento italiano foram, tá? E aí, só para relembrar para vocês, por que a gente precisa falar sobre o Renascimento italiano? Porque o Renascimento começa através ali da Península Itálica, tá certo? Através, então, das cidades ali, né, ligadas, então, à Península Itálica. O Leonardo da Vinci, tá? Foi um verdadeiro gênio do Renascimento, destacou-se tanto nas ciências como nas artes. Entre as poucas telas e afrescos de sua autoria, podemos destacar A Última Ceia, pintado em Milão, Mona Lisa, né, La Gioconda, e A Virgem dos Rochedos. Então, Leonardo da Vinci, um grande artista, então, desse período. Vamos, então, ver o próximo, que é, então, Rafael Sanzio. Ele atendeu a um pedido dos papas Júlio II e Leão X, produziu afrescos para decorar o Palácio do Vaticano. Professor, o que é um afresco? É uma pintura, tá certo? Então, principais obras, pinturas das Madonas, de Madonas. E o que são as Madonas? São as representações da Virgem Maria com o menino Jesus, tá certo? Então, fazem várias pinturas, então, de Nossa Senhora, tá certo? Com o menino Jesus. Por isso que eu falei para vocês, ao mesmo tempo que esse renascimento, ele bate no teocentrismo, ele não pode simplesmente abandonar. Por isso, a importância também, né, dessas pinturas aí ligadas ao Rafael Sanzio, nessa representação, então, de Maria com o menino Jesus, tá certo? Vamos falar, então, agora do, né, Michelangelo, que é um dos grandes nomes também desse renascimento aí ligado, então, à Itália, tá? Foi pintor, escultor e um dos maiores arquitetos do Renascimento italiano. Entre suas obras destacam-se a Pietà, Davi, Moisés. Projetou ainda a imensa cúpula da Basílica de São Pedro em Roma, o teto da Capela Sistina, né, a criação de Adão e o juízo final. Então, Michelangelo foi um grande nome desse período também, por isso que eu falei para vocês, né? Vai, então, trabalhar, ainda hoje, quando tem conclaves da própria Igreja Católica, é exatamente, né, na Capela Sistina que se faz toda essa parte, né, de saber quem vai ser aí a votação para saber quem vai ser o novo Papa da Igreja Católica. Então, percebam aí, né, que muitos papas também foram mecenas, tá certo? Eles faziam, então, né, convidavam as pessoas para trabalhar e pagavam muito bem também, mesmo porque muitos dos papas desse período do Renascimento, eles são pessoas abastadas, que tinham dinheiro. Por isso, também muitos deles se tornaram mecenas, tá certo? Então, quem é o mecena é aquele que paga por uma obra, tá certo? Continuemos, vamos falar então agora de Caravaggio. Caravaggio, ele foi um pintor italiano,
O mais revolucionário artista do Barroco, reconhecido pela grande expressividade de suas obras e pelo espetacular contraste entre luz e sombra. Principais obras, temos então Narciso, Medusa, Os Trapaceiros e Rapaz com Cestos de Frutas. E vamos falar então agora sobre renascimentos artísticos e culturais, aonde nós vamos ver aí o Renascimento, principalmente o Renascimento literário, tá certo? O Renascimento, então, deu origem a grandes gênios da literatura. Entre eles, nós temos aí o Dante Alighieri, tá? Que foi um escritor italiano, autor do grande poema, que é, então, aí a Divina Comédia. Temos também o Maquiavel, que é o autor da obra, né, que é O Príncipe, obra precursora da ciência política, onde o autor dá conselhos aos governadores da época e principalmente, tá certo, muito desse período aqui da passagem da Idade Média para a formação do mundo moderno, nós temos cortes de reis. Então, essa obra, O Príncipe, era exatamente, né, uma obra política onde ele vai fazer o quê? A exaltação desse príncipe, tá certo? Então, dessas cortes, aonde o rei comanda e ele vai, então, né, dar conselhos para esses governantes, ok? Vamos falar, então, agora sobre o grande Shakespeare, tá? Considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões pessoais, sociais, políticas. Escreveu comédias e tragédias, como Romeu e Julieta, que é um grande romance, tá certo? Macbeth, A Megera Domada, Otelo e várias outras obras, tá certo? Romeu e Julieta é um clássico, encenado não só, né, a literatura em si, mas também no teatro. Vamos então agora falar sobre o Miguel de Cervantes, que ele é um autor espanhol da obra Dom Quixote, uma crítica contundente da cavalaria medieval. Temos também o Luís de Camões, teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas. E agora vamos falar então, né, sobre o renascimento científico, tá? Então, o renascimento ele foi marcado por importantes descobertas científicas, notadamente nos campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia, tá certo? Então, vamos falar sobre o Nicolau Copérnico. O polonês Nicolau Copérnico rompeu com o geocentrismo de Aristóteles, adotado pela Igreja, segundo o qual a Terra era o centro do universo. A partir das observações astronômicas, Copérnico formulou a tese de que o Sol era o centro do universo. A Igreja condenou totalmente as ideias de Copérnico. Somente em 1922, a Igreja Católica aceitou a teoria heliocêntrica de Copérnico. Vamos falar então do grande Galileu Galilei. Aprofundou os estudos de Copérnico, descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter e descreveu a Via Láctea. Foi perseguido e ameaçado pela Igreja. Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas em 1633. E ele negou porque senão ele iria morrer, não é mesmo? Aí perante então aí o Tribunal da Inquisição. E vamos falar então do Giordano Bruno. Foi aí, né, também estudou o heliocentrismo, que é o Sol como centro desse universo. Também foi pesquisado, então, por Giordano Bruno, que largou o hábito de monge, passou a defender a teoria heliocêntrica, afirmava a existência de outros mundos e ainda questionava a natureza divina de Jesus Cristo. Suas ideias custaram a Giordano Bruno um processo pela Inquisição. Como ele não se retratou, morreu na fogueira da Inquisição em 1600. O Johannes Kepler avançou nas pesquisas astronômicas e na ótica,
Escreveu sobre os eclipses solares e lunares, publicou a obra, né, Astronomia Nova, de 1609. E aí nós temos, então, o humanismo, para a gente, então, finalizar, que é o quê? Né? O humanismo ele foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana que surgiu na Itália em meados do século XIV. O homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. O pensamento humanista provocou uma reforma no ensino das universidades com a introdução de disciplinas como a poesia, a história e a filosofia. Os humanistas buscavam interpretar o cristianismo utilizando os escritos de autores da antiguidade como Platão. O estudo dos textos antigos despertou o gosto pela pesquisa histórica e pelo conhecimento das línguas clássicas como o latim e o grego. A partir do século XIV, ao mesmo tempo que os renascentistas se dedicavam ao estudo das línguas clássicas, diferentes dialetos davam origem às línguas nacionais. Então, perceba a importância deste movimento, tá certo? Literário, político, que foi aí, né? Então, essa parte do Renascimento atingiu o meu objetivo, que era trabalhar sobre o Renascimento, sobre o humanismo, tá certo? E por aqui, então, eu me despeço.